Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Segue a preparação para o jogo da volta diante da equipe do Atlético Mineiro. Cruzeirenses de olho nesta quinta-feira porque a seleção brasileira estará em ação. Fabrício Bruno zagueiro, Caio Jorge centroavante serão acionados pelo técnico Carlo Ancelotti. Venda de ingressos para a decisão do Brasileiro Feminino no domingo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha. Você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quinta-feira de jogo da seleção brasileira, 9h30 da noite, Maracanã, duelo contra o Chile. O Brasil já classificado para a Copa do Mundo, com dois cruzeirenses na seleção brasileira, vão iniciar no banco. O zagueiro Fabrício Bruno e o centroavante Caio Jorge. Mas será que podem ser acionados pelo técnico Carlo Ancelotti, que falou até sobre planos para os novatos no segundo jogo, que é na terça-feira, lá na altitude de El Alto, na Bolívia, e é o jogo aí que antecede ao segundo duelo das quartas de final da Copa do Brasil, o jogo Brasil-Bolívia, ou Bolívia e Brasil na terça. Quinta-feira tem Cruzeiro e Atlético Mineiro às 7h30 da noite no Mineirão, com o Mineirão daquele jeito, né? Entupido, ingressos esgotados, venda espetacular, e o Cruzeiro, além de tudo, terá uma baita renda do jogo. E quer ter uma baita renda, claro, de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Então, o cruzeirense hoje de olho na telinha para acompanhar Brasil e Chile. Enquanto isso, a preparação segue na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro treinando também nesta quinta, treina nesta quinta e na sexta, depois tem uma folga no sábado, porque depois o Cruzeiro vai direto. Tem treinamento domingo, segunda, terça e quarta, joga na quinta, treina sexta, sábado e domingo e viaja para Salvador, onde na segunda-feira o Cruzeiro vai enfrentar o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que esteve em campo ontem, goleou a equipe do Confiança no primeiro jogo da fase da final, né, da Copa do Nordeste, 4-1 para a equipe do Bahia. No final de semana tem o segundo jogo, e antes de enfrentar o Cruzeiro, o Bahia ainda tem a partida diante do Fluminense, é o jogo da volta. Esse jogo da volta será no dia 10 de setembro, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo, o Bahia venceu o Fluminense. Então tem duas partidas ainda, o Bahia antes do duelo com o Cruzeiro, Cruzeiro antes do duelo com o Bahia, tem a decisão da vaga diante do Atlético Mineiro. Só para a gente passar aí toda a programação do Cruzeiro. Vamos ver nesta quinta-feira quanto a Wanderson, que ontem fez tratamento na Toca da Raposa 2, mas é aquela informação que a gente já trouxe. Não será problema para o dia 11 de setembro. O Wanderson, que teve uma pancada no jogo com o São Paulo, fez tratamento ali com gelo, passou por exame de imagem. O exame não constatou nenhuma lesão importante, apenas aquele quadro de dor. Assim que se recuperar deste quadro, ele passa a treinar normalmente. Christian está liberado, e quanto aos reforços, mais um dia para todos treinarem na Toca. Luiz Sinisterra, já treinando há mais tempo, já fez a estreia. Kenny Arroio, Rian Guilherme e o Cauã Moraes, lateral direito, esse ainda na transição, porque quando veio do Atlético Paranaense, ele estava se recuperando de uma entorse no joelho. Venda de ingressos para domingo, a final do Campeonato Brasileiro Feminino. A venda muito positiva, hein? Torcedor pode comprar em ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro soltou um balanço ontem, mais de 6 mil ingressos já vendidos, e a expectativa é de Independência cheio no domingão, às 10h30 da manhã. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que vive um dilema com o volante Wallace, 30 anos de idade, comprado da Udinese por 8 milhões de euros. Esse jogador acabou se tornando um grande abacaxi, porque não consegue jogar. Você chegou a notar que das últimas 11 partidas em que o Wallace foi para o banco de reservas, em 10 delas ele nem saiu do banco. A única exceção
Partida contra o Mirassol em que o Wallace foi titular e jogou por 71 minutos. Nos outros 10 jogos ele é relacionado, vai para o banco de reservas e o técnico Leonardo Jardim não o utiliza. Se a situação do Gabigol, que a gente comenta com frequência, incomoda, imagino que a do Wallace deve incomodar muito mais. Mas aqui vem a surpresa. A ESPN informa que o Wallace teve na mira do Girona, do Getafe e também de um clube italiano. Mas, por opção do Wallace, houve a decisão da permanência no Cruzeiro. Ele está adaptado à cidade, a família está contente, apesar dessa dificuldade em jogar. E o Wallace não pensa em deixar o Cruzeiro, pelo menos por agora. Reforço dos mais caros na história recente da Raposa, contrato até dezembro de 28. Se você fosse dirigente do Cruzeiro, o que faria com o Wallace? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O que você acha do equatoriano que acabou de chegar aqui no meu cabuloso, o Arroio? E o Cruzeiro pode ter problemas com o Atlético Paranaense? Tem uma queda de braço grande entre o Furacão e o Cruzeiro, tudo por causa da compra do Cauã Moraes. Lateral direito que pertencia ao Atlético Paranaense, o Atlético estava tentando renovar o contrato dele para aumentar o salário, por consequência, para aumentar a multa rescisória. Ele ganhava algo na casa dos R$5 mil, 4.700, R$5 mil, a multa era de quase 10 milhões de reais. O Cruzeiro foi, pagou a multa, e o Atlético está prometendo guerra. A primeira providência do Furacão contra esse pagamento da multa foi não liberar o Tevez, que é um atacante da base do Cruzeiro, que está encostado no Atlético. O Cruzeiro não colocou nesse contrato de empréstimo a obrigatoriedade do retorno em caso de exigência cruzeirense, então o Atlético vai se recusar a devolver o jogador e, o que tudo indica, vai deixá-lo encostado, pior para o atleta, tá bom? Vamos colocar na tela, para quem está no YouTube, eu vou falar para quem está no ar, a janela de transferências do Cruzeiro. Olha aí, Ale, o Cruzeiro teve 4 chegadas, 2 saídas. Teve o Kenny Arroio, Cauã Moraes, Rayan Guilherme e o Luiz Sinisterra. E aí teve a saída do Lautaro Dias e do Rodriguinho. Não dá nem para comparar. Né? Não dá mesmo. E aí você tem jogadores jovens, né, na sua maioria. Você tem o Sinisterra que vai brigar por titularidade, que é um jogador já mais rodado, mais experiente, que vem para dar uma alternativa diferente ali pelo lado do ataque, né, como gosta, né, o Léo Jardim. Você tem realmente um elenco mais completo, que dá ao seu treinador mais possibilidades, sem dúvida alguma. E tem um detalhe interessante, alguém me disse, que ouviu uma pessoa do país dele, dizendo o seguinte: o Kenny Arroio se assemelha, é bom a gente deixar bem claro, que joga igual, né? Joga igual. Se assemelha ao Plata, o jeito do Plata jogar. Aquele cara que cai do lado, que é insinuante, que é um atacante que tem essa característica. Eu acho até que ele tem um pouquinho mais mais reto, assim, né? Mais agudo, mais agressivo, assim, de ir em direção ao gol, com o drible, com a velocidade. Mas eu acho que é a inteligência no jogo, né? O toque de bola. Você pode ter ali uma comparação, mas eu entendo ele mais agudo, sabe, o Romano, daquele cara mesmo de ir pra cima da marcação, principalmente quando o Cruzeiro tiver dificuldade para furar os bloqueios, né? E a gente viu recentemente, inclusive, que teve, né, contra o Santos, contra o Ceará, contra o CRB na Copa do Brasil. Ele é um cara que pode ser desequilibrante nesse sentido. E é interessante você falar dessa característica, porque tem jogador que é jogador de lado incisivo, mas é o jogador caçamba. Sabe qual que é o jogador caçamba, né? Joga pra trás, né? Chega lá na frente e ele volta, né? E tem jogador que é aquele agudo, né? O Kaká, por exemplo, era muito isso, jogador agudo, né? Pega a bola, passa pelo adversário em direção ao gol. Direção ao gol. Não tem esse papo de voltar a bola. Isso, mais objetivo, né? E mais agressivo também. Eu acho que ele entra com essa característica pelo lado do campo, que teoricamente, né, o Cruzeiro tem tido dificuldade. O Wanderson é um jogador muito voluntarioso. O Christian é um meio-campista que joga pelo lado do campo, né? E pelo jeito, as opções que ele tem ali não tem muito essa característica, não agradaram muito ele. Tem o Marquinhos, né? Tem o Bolassi que pode fazer essa função. Tem o Kaique Kendi, que está na seleção sub-20 do Brasil. Também é um jogador agressivo e tal, mas, enfim, ele queria um nome mais forte e ele conseguiu. E aí você tem outros jogadores que são jovens e não vão chegar para formar na equipe titular, mas que vão ajudar sem dúvida alguma esse já bom elenco do Cruzeiro.